Salmo 103, versículo 8 em diante. Diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Juízos passam, a ira passa. Verso 10: não nos tratou segundo os nossos pecados. Ai de nós, se ele nos tratasse segundo os nossos pecados, né? Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ai de nós, se ele fosse retribuir as nossas indelicadezas com o Espírito Santo, né? Que às vezes nós o entristecemos. 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Pelo menos temer a Deus nós temos que temer. Porque a Bíblia diz que Deus é grande em misericórdia com quem tem temor de Deus, né? Verso 12: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece, graças a Deus por isso, Ele conhece a nossa estrutura. Que Deus maravilhoso, hein? Lembra-se de que somos pó. Por Ele nos conhecer e saber da nossa fragilidade, Ele é benigno, Ele é tardio em irar, Ele é misericordioso, mas é perfeito, né? Verso 14: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Verso 15: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai. Nós tivemos uma irmã que foi para a eternidade ontem, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. Amém. Pai, obrigado por ser esse Deus santo, sobrenatural, mas tão compreensivo para conosco, Pai. Muito obrigado por essa riquíssima misericórdia que não deixa o Senhor nos tratar, não permite o seu amor nos tratar segundo nossas iniquidades, segundo os nossos pecados. Pai, obrigado pela tua grande misericórdia para com esse povo que te teme, Pai, que te ama, Senhor, ainda que frágeis muitas vezes, mas tem o princípio do Senhor, que é a sabedoria, que é o temor do Senhor. Portanto, Deus, nos ajude, capacite-nos para te honrar e servir cada dia melhor. Eu oro e peço a Ti o Teu favor, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar. Semana passada, nós falamos um pouco sobre o poder da palavra criativa, da palavra falada de Deus, que Ele tem reservado, tem guardado para essa hora, esse tempo, esta igreja. O profeta irmão Brana disse que
ele sempre ficou inquieto, inquieto com aquele texto de São Marcos, capítulo 11, onde a Bíblia Sagrada diz no verso 23, Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O profeta disse: isso sempre me deixou inquieto, imaginando que grandiosidade é um poder deste, de um humano, um pobre mortal aqui nessa dimensão, falar e as coisas acontecerem. E ele disse que foi orar a respeito disso, e aquilo sempre vinha à sua mente, as palavras de Jesus: por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E se vós não perdoardes também, o vosso Pai celestial não vos perdoará a vossa ofensa. Então o profeta ficava pensando, o que é preciso? Qual é o posicionamento para que isso venha se manifestar, esse poder venha a se cumprir, esse algo grande, sobrenatural, que o profeta ficava sempre almejando, e inclusive várias mensagens, inclusive a mensagem A Semente Sinal do Tempo do Fim. O profeta Irmão Brana disse no parágrafo 56, agora todos nós cremos que estamos no tempo do fim. Nenhum homem inteligente, penso eu, se olhar ao redor e ver, isso mostra que essa coisa não pode continuar por muito tempo. Aí ele diz assim, todo mundo sabe que algo grande tem que acontecer e todas as escrituras apontam para isso. Ele diz, para que algo grande possa acontecer. Na mensagem, quando seus olhos se abriram, eles o conheceram, parágrafo 102, o profeta disse, qual é a promessa, a escritura, para esta era que estamos vivendo? Então ele está falando do nosso tempo, do nosso dia, não de outra era futura, até porque não haverá outra, ou era que ficou para trás. Ele disse, qual é a escritura, qual é a promessa escriturística para esta era? De maneira, precisamos saber disso, de maneira que possamos saber a respeito do que é que estamos falando. Aí ele começa a fazer essas perguntas de reflexões. Para que é que nós estamos aqui nessa noite? Que bem faz vir a este lugar? Aí ele disse, estamos vivendo próximo a alguma coisa? Próximo a algum cumprimento de promessas, de escrituras, que Deus deixou reservada, muito em especial para os dias que nós estamos. Estamos vivendo próximo a alguma coisa? Aí ele faz essa reflexão. Realmente, será que cremos nisso? Nisso que? Nesse poder de, diga a esta montanha, erga-te e lança-te no mar. Será que realmente ele disse, cremos nisto? Nisto o que, pastor? Aí o profeta segue dizendo assim, será que estamos testificando em vão? Dizemos nós que cremos que ele está vindo. Será que cremos?
cremos em sua palavra, em sua presença visível? Cremos que ele está vindo pela segunda vez? Ou estamos apenas enganando nós mesmos? Ou será que verdadeiramente cremos nisto? Cremos que este algo grandioso e sobrenatural está para se manifestar. Aí ele disse: vamos examinar as Escrituras e então ver o que está prometido para este dia. E então dizer, como diz, vamos examinar isto. Lembre-se, Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está prometido, ele prometeu isto para esses dias, manifestar-se da mesma forma. Aí ele diz assim, ó, João 14:12. Alguém sabe o que está escrito em João 14, versículo de número 12? Eu vou ler aqui, João 14, verso 12. Jesus disse assim, ó: na verdade vos digo que aquele que crê em mim. Quantos creem nele nessa noite? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ele cita aqui João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Eu estou criando um pano de fundo. Agora, Joel 2:28 ao 30 a seguir, é uma promessa para este tempo. Ele disse: eu restaurarei, devolverei este poder para a minha igreja. Então, são promessas, irmãos, que quando nós olhamos para elas, são grandes demais, são sobrenaturais demais. Mensagem deixando escapar a pressão, o profeta disse assim: eu tenho como que ouvido e observado meus irmãos, como eles têm predito sempre, profetizado, a vinda de um reavivamento de grandes projeções, ou proporções, melhor. E todos nós sabemos que o reavivamento que acabamos de passar, aquele da Rua Azusa, do início da era pentecostal, ele disse: já cessou. Verdade, acabou mesmo. Ficou, vamos dizer assim, as raspas, né? O profeta diz: já cessou. Aí o profeta diz assim, ó, mas eu creio que deve estar vindo outra coisa que é grande e gloriosa para a sua noiva. Então o profeta está dizendo, algo grande e glorioso para a sua noiva. Esse aqui era o sentimento que tinha o profeta, ainda um ano antes da revelação dos selos, um ano antes daquela visita dos 7 anjos que vieram da eternidade, comissionando o profeta, dizendo-o para ir ao oeste, porque quando ele fosse ao oeste, Deus iria revelar, desatar aquele livro que esteve selado com 7 selos, Deus iria revelar isso. Esse era o sentimento que o profeta estava tendo ali naqueles dias. Ele estava crendo, estava vivendo a expectativa de algo grande acontecer, de algo sobrenatural se manifestar. E nós estamos ouvindo isso desde domingo passado, desde muitos anos, desde o início que cremos na mensagem. Mas estamos trazendo à memória novamente isso. Só que para isso manifestar, nós precisamos de chegar, vamos dizer assim, em algum lugar. Nós precisamos, às vezes, nos prepararmos, nos estruturarmos, nos corrigirmos. Nós precisamos de tomarmos alguns posicionamentos, porque senão aquilo que Deus deixou para nós desfrutarmos, nós não vamos desfrutar, irmãos. Isso não tem nada a ver com o inferno, com o céu que se perdeu, que está na mão do diabo. Não, não é isso. Isso tem a ver só com o prejuízo da caminhada. Às vezes nós tomamos um grande prejuízo na nossa caminhada espiritual por não
não nos posicionarmos da maneira como nós deveríamos nos posicionarmos. Nós vamos deixando a vida, os problemas que surgem, criando em nossos corações uma resistência e um distanciamento daquilo que Deus tem prometido. Eu acabei de ler aqui o profeta falando sobre escrituras prometidas para os nossos dias. Acabei de ler aqui o profeta tomando uma palavra dita pelo próprio Jesus e dizendo que isto aqui é o que ele chamou de novo ministério para ele, mas também uma virada de chave, um novo ministério para a igreja terminar a sua peregrinação aqui nessa terra. E ele disse: eu creio que esse algo glorioso deve vir sobre a igreja, deve vir sobre a vida dos cristãos. Mas pastor, então por que não vem? Por que não se manifesta? E aí eu começo a fazer uma avaliação da minha vida, e nós vamos percebendo que na vida, às vezes, surgem, irmãos, problemas, surgem atritos, surgem coisas que às vezes magoam, ferem o coração, e nós vamos, às vezes, arrastando aquelas coisinhas como se elas não fossem impedimento para algumas manifestações de Deus nas nossas vidas. Muitas coisas não comprometerão definitivamente a nossa salvação, mas servirá de impedimento para que a palavra venha manifestar e fluir nas nossas vidas. Nós percebemos que surgem atritos, surgem em nossa caminhada confrontos, problemas que ferem o coração. E o fato é que nós, mesmo sendo nascidos de novo, irmão, ainda somos humanos. Se tem uma coisa que o batismo do Espírito Santo e o novo nascimento não tira de nós, é a nossa humanidade. Irmãos, nós nunca seremos angelicais. O profeta disse que até depois do nosso corpo transformado, glorificado, continuaremos sendo humanos. Só que ali agora humanos totalmente libertados do pecado. Mas o profeta disse: somos seres humanos. E é aqui que está o risco. Hoje, seres humanos, nascidos, gerados, vamos dizer assim, em um corpo que tem uma natureza, tem as suas fragilidades. Por isso que nós consideramos lá o Salmo 103, ele lembra que somos pó, que somos cinza, e ele conhece a nossa estrutura. Se tem alguém que sabe da nossa fragilidade humana, é o Espírito Santo de Deus. E aí nós também deveríamos reconhecer isso, que somos esses humanos, e que temos, vamos dizer assim, sentimentos, temos recordações. A propósito, é um dos sentidos do espírito. Tem os 5 do corpo e tem os 5 do espírito, e um dos sentidos do espírito é a memória, são as recordações. Está tudo ali guardado, como temos ouvido o profeta dizer, fica tudo ali arquivado, tanto coisas boas quanto coisas ruins, porque esta é a 4ª dimensão. Você arquiva tudo que tem a ver com vozes e imagens. E aí é que começa a entrar vamos dizer assim, o confronto, a nossa batalha espiritual, lembranças, recordações, às vezes, não vou dizer sentimentos, mas ressentimentos que vamos contraindo ao longo da caminhada, e não vamos resolvendo ou nos curando na caminhada daquelas pendências que vamos deixando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos para trás, e criamos ali uma crosta em cima daquilo e não tratamos aquela ferida. Aí você vê coisas tão poderosas da parte de Deus, prometido para nós, que não se manifesta. E se você olhar, não é porque Deus não cumpre a sua palavra, é porque nós às vezes não nos deixamos ser moldados. Nós às vezes não nos deixamos
sermos tratados, sermos curados. E o que prova isso muitas vezes é que esta memória, vamos dizer assim, essa caixinha aí cheia de lembranças, de recordações, às vezes nos faz revivermos algumas dores, algumas coisas que nos faz, por vezes, chorar. Pastor, mas sou nascido de novo. Não se engane, irmão, pensando que o fato de sermos nascidos de novo fará com que nós não venhamos sentir dores. Esta é uma terra de dores, um mundo de dores. Não tem jeito. O próprio Jesus foi homem de muitas dores e experimentado nos trabalhos. A Bíblia diz, se o mundo aborreceu, se o mundo feriu, se causou dores a mim, não causarão a vocês? E quando falamos de dores, compreende-se tudo, recordações, lembranças, ressentimentos, às vezes mágoas que ficam para trás. Não é só a dor de tropeçar em uma pedra, ou de machucar a ponta do dedo, ou pisar no espinho, uma dor física, porque não tem, na verdade, dor maior do que a dor de alma. A dor emocional, vamos dizer assim, né? A dor espiritual, aí requer de nós um cuidado infinitamente maior, porque a pessoa pode enganar a si mesma. Sou nascido de novo, eu não deveria estar sentindo essa mágoa. Olha, irmão, a pessoa às vezes entra em dificuldade consigo mesma. Ela diz, eu devo estar mal, minha vida espiritual deve estar mal. Olha, nem sempre é assim. A condição a qual estamos sujeitos nos prende debaixo disso. É impossível. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa, é impossível um ser humano nunca ficar ressentido ou magoado com alguma coisa. Mente para a sua própria consciência quem tenta transmitir essa falsa justiça, falsa santidade. O nascido de novo, e vou mais longe, o batizado com o Espírito Santo, por vezes, ficará ressentido e magoado. O que não pode é você não se abrir para ser curado. E eu direi algo mais, os ressentimentos e mágoas não tirarão nenhum filho de Deus da eternidade, mas excluirá de muitas bênçãos que Deus desejará ou deseja manifestar na vida dele aqui. Ele se privará de grandes bênçãos na vida dele. Ele mesmo se privará do cumprimento de grandes promessas na vida dele. Mas a eternidade ele tem, ele foi salvo desde antes da fundação do mundo. O nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E o profeta diz, todos os demônios do inferno não poderão tirar o eleito da eternidade. Se todos os demônios não poderão tirar o eleito da eternidade, que dirá um ressentimento ou uma mágoa? Uma mágoa poderá tirar a cura do meu corpo. Uma mágoa ou um ressentimento poderá me estorvar de ser respondido em alguma oração. Uma mágoa, um ressentimento poderá deixar algumas portas aqui bloqueadas para mim, poderá reter os céus para que algumas boas dádivas não caiam sobre a minha vida. Mas agora, salvo, irmão, você é, e o profeta disse assim, ó, é impossível que um eleito se perca. Você crê nisto, irmão? Tua alma já tem selo, já tem garantia de salvação. Mas eu quero, além de ser salvo, viver uma vida abençoada. Além de ser salvo, é glorioso ter as orações respondidas. Além de ser salvo, é glorioso você ver Deus manifestando seu poder, seu amor, sua glória, seu poder criador em nossas vidas. Salvo eu já sou, tenho essa garantia, não preciso mais me preocupar quanto a se sou ou não sou salvo. Em Cristo Jesus eu já sou salvo.
E nenhuma condenação, pois, há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Não há mais condenação para você. Você já passou da morte para a vida. Agora eu almejo coisas maiores ainda. O que? Eu quero a presença de Deus. Eu quero o cumprimento das promessas. Então, nascido de novo, irmão, nascer de novo não significa estar glorificado. O nascido de novo tem espinhos. O nascido de novo e batizado com o Espírito Santo, o profeta diz: Canaã, Israel saiu do Egito, passou pelo deserto e entrou em Canaã. O profeta diz: Canaã não representa, o profeta diz, o milênio, a terra de descanso. O profeta diz: Canaã representa o batismo do Espírito Santo, porque depois que eles entraram na terra de Canaã, o profeta diz, tinham gigantes lá, que eles tiveram que lutar contra aqueles gigantes, colocá-los para fora, para que eles assumissem a terra que Deus prometeu. E o profeta disse: não pensa que você ficará sem sofrimentos aqui. O Deus eterno te justifica, santifica, te leva ao novo nascimento, te batiza com o Espírito Santo. Mas depois do batismo do Espírito Santo, haverá espinhos ainda, irmãos. Haverá provas, lutas, aflições. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez mais do que vencedores. E podemos dizer nessa noite: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso despovoar essa terra da promessa. Eu posso destronar reis e gigantes dessa terra. Mas não te iludas com essa expressão: sou nascido de novo, não deveria estar me sentindo assim. Isso é remover gigantes. Há um gigante que você tem que derrubar: mágoa. Há um gigante que temos que derrubar: ressentimentos. E há dia que a mágoa e o ressentimento será concernente àqueles mais próximos de você. Haverá dias que o marido se ressentirá com a esposa com o marido, os pais com os filhos. Mas você começa a vencer gigantes, a vencer mágoas, a vencer ressentimentos, porque você quer ter a honra, o privilégio de falar com Deus e ver Deus rasgar a cortina dos céus e responder com fogo, como ele respondeu Elias em seu altar com fogo. Está compreendendo isso, irmão? Mas a pessoa às vezes fica atribulada e ignora que o fato de termos nascido de novo não significa nunca mais sentir dores. Ser cristãos, nascidos de novo e batizados com o Espírito Santo, e estar na mensagem e crer no arrebatamento, não significa nunca mais ter recordações. Há horas, há momentos que essas recordações nos ferem, nos leva a lágrimas. Mas você sabe aonde você tem que ir. Você corre para o altar. Você corre para a presença. Você corre para os pés de Deus. E ali você se supera. Você se restaura. Você encontra força para se levantar e continuar avançando na caminhada. Você se descobre, né? Entende. Irmãos, tem uma coisa que está pouco praticada, mas é um remédio. A oração nos ajuda a perdoar e sermos perdoados. Não foi o que Jesus disse aqui? Quando estiverdes orando, o quê? Perdoe. E ele diz: para que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe. Quer dizer, quando estiverdes orando, Jesus disse: perdoe. Por que Jesus nos deu essa chave? Quando estiver orando, perdoe. Porque em oração é mais fácil perdoar. Porque em oração
a presença do Espírito está ali, irmão. E a Bíblia diz, não sabemos como orar, como convém, o que pedir, mas o Espírito Santo nos ensina a orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A melhor forma de orar, não é, ou de perdoar, não é fazendo terapia, ou lendo livrinhos, ou fazendo yoga. Não, não. A melhor forma de perdoar, não é tentando buscar um equilíbrio mental ou emocional. A melhor maneira de superar ressentimentos e mágoas, irmão, é dobrando os joelhos em oração e dizendo: Deus, eu quero liberar perdão, eu quero viver o perdão, para que esse poder sobrenatural desça do céu e se manifeste em minha vida. Que poder é esse? O poder de dizer à montanha: ergue-te e lança-te no mar. O poder de dizer à enfermidade: sai do meu caminho. O poder de dizer a Satanás: sai do meu caminho, porque Deus me tem dado poder e autoridade para expulsar espíritos imundos. Mas não ignore isso. Mesmo batizado com o Espírito Santo, teremos algumas agrulhas nessa vida. Pastor, mas eu estou preocupado. Tem gente que a religião, irmão, eu estava pensando ontem, hoje disse para a Cristina: meu Deus, a religião é muito covarde. Ela é muito cruel. Ela escraviza muito as pessoas. O que é a religião? Ela faz a mulher pensar que está endemoniada e não está endemoniada. Faz o homem pensar que está amaldiçoado e endemoniado, e não está amaldiçoado e não está endemoniado. Pelo contrário, a Bíblia diz que se ele foi à cruz de Cristo, todas as maldições caíram por terra na cruz de Cristo. Se ele nasceu de novo, foi justificado, ele não está endemoniado, e nem está amaldiçoado, e nem está condenado. Ele está com feridas que ele precisa tratá-las, para viver uma vida espiritual com maior qualidade, para ter uma comunhão mais íntima, mais profunda com Deus, para desfrutar das bênçãos celestiais, para manifestar esse poder de o que disseres acontecerá. Mas a religião, ela destrói a pessoa, e ela faz a pessoa pensar que por ela ter um trauma, carregar uma sequela, ou uma mágoa, algo do tipo, ela está perdida. A pessoa ignora até o significado da própria palavra. Mágoa significa desgosto. E quem nunca se sentiu desgostoso? Fala. Vou te dizer algo, irmão. Até Jonas, a Bíblia diz no livro de Jonas 4, sabe o quê? E ficou Jonas desgostoso, porque a boboreira que estava deitada debaixo dela morreu. Até Jonas ficou desgostoso. A Bíblia diz que estava Elias desgostoso na caverna. Até Elias ficou desgostoso. E digo mais, até Deus ficou desgostoso. Mas olha para você ver, Deus tratou Jonas e tirou do desgosto. Deus tratou Elias e tirou do desgosto. E o próprio Deus também sai do seu desgosto e encontra prazer em sua palavra e na sua igreja. E eu digo a você, se você entrou aqui nessa noite com algum traço de mágoa, de ressentimento, de dor, de rancor, Deus também te tratará pelo poder da palavra. Eu creio na palavra. Mágoa é desgosto. Mágoa são marcas que se mostram. O desgostoso, o magoado, irmão, não tem como esconder. Aquela marca aparece até no rosto, dependendo do momento, do confronto, do assunto, do lugar. Aparece, você vê na face que a pessoa está descontente, desgostosa com alguma coisa. O pai não esconde do filho, o filho não esconde do pai, os cônjuges não escondem um do outro. Ou seja, é difícil esconder a dor do desgosto. Mágoa significa, tecnicamente, desgosto. E claro,
que temos que buscar cura, e eu creio que Deus tem cura para isso. E é necessário e importante receber cura, para recebermos a plenitude de Deus. Irmão, não podemos viver uma vida espiritual de mendigos. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de casa, não estou falando de carro. E ninguém tem a dificuldade. A igreja está para interceder, o pastor está para interceder, nós oramos e intercedemos mesmo. É recomendação bíblica orar uns pelos outros. Mas até quando vamos viver mendigância espiritual? Até quando? Eu sei que a oração tem o seu lugar e ela nunca pode faltar. Mas escuta, tem um hino que diz assim, é bonito a letra. Põe o meu nome na oração. Como é que é? Fale a Jesus Cristo no meu lugar. Tem coisa que é você que tem que falar. É você que está sentindo. Tem coisa que você vai falar para Deus melhor do que eu posso falar para você. Ei, eu não vou conseguir te representar tão bem como você, mesmo indo diante de Deus, falando com Ele, onde está doendo, o que causou aquilo, qual é a origem do problema. Às vezes você me pede para falar em seu lugar com Deus, não sei qual a origem, não sei qual a intensidade da dor. Por isso que eu digo, temos que buscar a cura, porque senão a alma, o espírito, ela adoece, irmãos. Mágoa é uma dor causada por decepções e ofensas. Aí você vai dizer, não, batizado com o Espírito Santo, nascido de novo, nunca se sentirá magoado. Você não é crente. Espera aí, mágoa é uma dor, um desgosto causado por ofensas. Quem é este que é ofendido e humilhado não se sente magoado? Se sente. Mas Jesus cura. E nós temos que deixar, é uma admissão, nós admitimos que o ser humano, mesmo nascido de novo e cristão, pode se sentir ressentido e magoado, mas eu estou dizendo que o Jesus que cura a dor de cabeça, que cura o câncer, que cura a paralisia, também cura a doença da mágoa, que mira o coração e a alma para atrapalhar a vida próspera do crente com Deus. Mágoa é dor de decepções, de ofensas. Mágoa é um estado de espírito de quem às vezes é enganado, traído. Isso é muito mais comum do que se imagina, irmãos. Infinitamente mais comum. Mas se você reconhece isto, já é uma grande coisa. Porque quem reconhece que está doente em alguma questão da vida, aceita tratamento. Quem reconhece sua dependência, aceita tratamento. Quem reconhece os seus maus hábitos, aceita tratamento. A pior coisa é não reconhecer. Passar-se por normal, quando na verdade não é normal. A propósito, não é o caso de nenhum de nós, isto ou assim é com os psicopatas. Os mais perigosos são aqueles que praticamente encaixa dentro dos padrões da normalidade. Você pensa, ele é normal. Esse é que causa o maior estrago, porque ele transmite equilíbrio, profundidade, gentileza, docilidade. Não tem quem não vá na sua lábia. Parece estar do teu lado, ser teu amigo, parece que estendeu a mão. Ei, os psicopatas mais nocivos são aqueles que aparentam o mais profundo nível de normalidade. Por isso que reconhecer a enfermidade, a necessidade, o distúrbio, já é um grande passo. Reconhecer que precisa melhorar, reconhecer que precisa evoluir, reconhecer que precisa crescer. Irmão, isso libera um poder da parte de Deus que te fortalece para lutar.
Quando você reconhece, você está dizendo: Deus me fortalece, eu vou lutar contra esse Golias e eu vou cortar a cabeça desse Golias. Deus me fortaleça, eu vou derrubar essas muralhas, não vou viver dentro das muralhas de Jericó. Deus, eu reconheço que eu preciso de vencer este homem, Senhor, essa natureza difícil. Eu preciso discipliná-la, educá-la, subjugá-la, como diz a Bíblia. Se você está lutando para vencer e superar, eu vou te dizer uma coisa: isso não te faz menos salvo. Porque às vezes há coisas que o ser humano, crente, não quer admitir, porque ele vai achar que se ele admitir, isso vai fazer ele menos eleito ou menos salvo. Você não é menos eleito, menos salvo, você é mais um entre tantos. Não é menos espiritual do que aqueles que já superaram o que você está lutando para superar. Por isso que não há grandes, não há pequenos, não há ricos, não há pobres, não há velhos na fé ou novíssimos na fé. Não há menos ou mais eleito, há eleitos. Então, quando você reconhece e está lutando para superar, isso não te diminui. Não, porque você reconhece, está lutando para vencer e superar aquilo que outros venceram e superaram, mas também passaram pela mesma estrada que você passou e precisaram do mesmo Deus que você está precisando para vencer. Isso nos iguala. Isso tira de nós o que Pedro chamou de Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. O novo nascimento, irmão, vem, o batismo do Espírito Santo vem. João 3, é necessário ter o novo nascimento. Atos capítulo 2, é necessário você receber a mesma experiência da igreja de Pentecostes, o derramamento, o batismo do Espírito Santo. Mas lembre-se disso, esta experiência não anula a humanidade. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Por isso Jesus disse: a carne sempre será débil, frágil. Por isso ele disse: se estes dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por isso Paulo disse: miserável homem que eu sou. Isso tudo não é um homem em pecado, isso tudo é um homem reconhecendo que é pó e cinza e que precisa o tempo inteiro do favor de Deus. E é bom reconhecer que precisamos do favor de Deus, porque aí você fica sempre rendido: Senhor, me socorre, Senhor, me blinda, Senhor, me fortalece, Senhor, me restaura as minhas forças. Esta experiência não anula a nossa humanidade, por isso que é necessário parar às vezes e ter um tempo de cura. É necessário parar e ter um tempo de libertação, porque se você não parar, se você não parar para esse tempo de cura e libertação, onde você e eu iremos parar? No inferno eu não diria. Vamos ser coerentes com o que estamos falando. Mas aonde você irá parar como pai, como mãe, como esposo, como crente, como irmão, como um ser que deve ser tratável e sociável? Onde irá parar? Como um ser que precisa ser feliz? Porque é horrível viver uma vida selado debaixo de ciclos e ciclos e ciclos e ciclos de descontentamentos e infelicidades. Não há ser humano que suporte isso.
Então temos de parar às vezes e ter um tempo de cura e libertação. Tem curas, superações, libertações, que se você vai caminhando com Deus, elas vêm como um resultado, irmãos. Mas tem que perseverar na caminhada com Deus, caminhar com Deus em oração e obediência. Pega esta, hein? Caminhar com Deus em oração e obediência nos fará perdoar e também vivermos o perdão de Deus, que abre portas. Tem porta que não foi o diabo que fechou, foi meu rancor que fechou. Foi meu amargor que fechou, foi a minha ferida que eu não permito ser tratada e tocada, que fechou. Tem coisa que o diabo não fechou, coisa nenhuma, sou eu que fechei. Deus está esperando só eu ser tratado. Pare com alguns hábitos para você ver a resposta na sua vida. Se trate e receba o Espírito Santo em oração. Quando estiverdes orando, perdoai, receba essa comunhão em oração na presença de Deus, para você ver como que muitas coisas se ajeitam por si mesmas. Tem coisa que nós nunca oraremos a respeito, mas alguns posicionamentos as colocará no lugar. E você vai perceber, olha, foi eu deixar de fazer isto, que isto aconteceu. Foi eu passar a fazer isso, que isto começou a fluir. Deus te dá discernimento para perceber. Isto é o Espírito Santo de Deus, o nosso ensinador. Então, perdoar, irmão, é uma grande parte do que nós já precisamos para manifestarmos as promessas que Deus tem prometido para nós. E posso te dizer uma coisa, perdoar já é uma longa parte da estrada no processo de algumas curas e libertações. Existem curas e libertações que nunca viveremos se não deixarmos Deus trabalhar essa área em nós. Como eu disse sexta-feira, abrir essa portinha que está do lado de dentro. Portas na porta. Perdoar é uma grande parte já do processo. Que processo? Processo de cumprimento da palavra. Processo de viver os milagres de Deus. Processo de libertação plena que é preciso ter para viver uma vida com a consciência mais feliz, mais agradável diante de Deus, que permita pelo menos a pessoa dormir em paz e tomar uma ceia em paz, sem ficar se condenando o tempo inteiro. Quem não perdoa? Eu não vou dizer, vou repetir e insistir nisto. Não para você se acomodar. As pessoas dizem o contrário, para colocar terror e forçar as pessoas a tomar um posicionamento. Mas se você não perdoa, você é levado a juízo. E esse juízo, irmão, não é o juízo do trono branco, não é o lago de fogo e enxofre, é juízos, consequências, entraves, dores, que é juízo pior do que uma consciência que se condena o tempo inteiro. Que é juízo pior do que não ter segurança de resposta, de oração. Juízo pior do que não ter paz. Mas, se você não supera a mágoa, que a traição, que o desgosto, que a humilhação, que a injustiça, às vezes, nos impõe. Ninguém sai procurando colecionar mágoas e ressentimentos e feridas. Isso é imposto. Alguém inflige isso a você. Quem não perdoa terá muita dificuldade na caminhada. Muitíssima.
Quem não perdoa vai escravizar a si mesmo. Quem não consegue superar essas mágoas, que até o nascido de novo e batizado com o Espírito Santo, por ser barro, por ser humano, quem não perdoa vai cair em tantas armadilhas, porque o diabo já vai perceber isso e vai mexer nisso o tempo inteiro, e ele sempre vai usar alguma situação ou alguma pessoa para pegar esse pontinho fraco. E aí, como o peixe cai na rede, você cairá em muitas armadilhas, em muitas ciladas. Por isso, perdoe, é melhor. Perdoe o seu cônjuge, é melhor. Talvez esse perdão terá mais poder do que a tua própria oração. Talvez não, com certeza. Certeza absoluta, perdoe. Me mostre os filhos felizes, abençoados. Feliz, às vezes, é o conceito do mundo, aos olhos do que o mundo entende por felicidade. Mas onde está o filho feliz, que é o filho que não supera a mágoa contra o pai e a mãe? Me mostra os pais felizes que não conseguem superar as mágoas, às vezes, que o filho proporciona. Olha a parábola do pródigo. O filho teve que superar, o pai teve que superar, para tudo ser pleno, para a porção ser dobrada, para que o relacionamento, depois das feridas, fossem mais férteis, mais abençoadores, mais prósperos do que até mesmo a primeira fase da vida deles. Eu chego a pensar, irmão, que a segunda fase do pródigo e do pai foi muito mais especial, ungida e abençoada do que a primeira. Porque na primeira fase o pai nunca tinha dito: toma a túnica, pega anel, pega a alparca, mata novilho, faça festa. O pai nunca tinha feito aquela festa. Mas na segunda fase, o coração do pai estava sensível, o coração do filho estava sensível, e era um ambiente, era uma atmosfera totalmente diferente, porque de lá veio o arrependimento, daqui veio o perdão, e uma junção perfeita, que Jesus usou a parábola para dizer: quando isso acontece, os céus ou os anjos festejam. Quando alguém libera perdão, mesmo sendo a vítima machucada, vítima injustiçada, vítima invadida, abusada, quando ela libera perdão, irmão, o sobrenatural festeja, porque aí ele tem liberdade para subir, para descer, para poder operar. Agora, quando nós somos muito sensatos, muito intelectuais, buscamos muitos culpados e razões, irmãos, nós vamos atrasando a coisa, e as coisas de Deus em nossa vida fica tão vagarosa. Uma vagarosidade das coisas espirituais se manifestarem, se cumprirem em nossa vida. Por isso, perdoe. Mas invadiu a minha privacidade. Deixa para lá. Em nome da minha felicidade, eu deixo para lá. Mas o senhor é muito egoísta em nome da sua felicidade. É claro, se eu não fizer isso, eu vou ser um dos mais infelizes na terra. Eu não tenho outra opção a não ser amar, a não ser perdoar, a não ser, mesmo havendo recordações humanas, a não ser bloqueando elas, desenvolvendo defesa contra elas, para elas não oprimirem minha alma. Eu decido não ser oprimido. Você tem que se decidir: Senhor, em nome da tua palavra, em nome de Jesus, em nome da minha felicidade, Senhor, em nome da minha comunhão plena, eu decido ter paz, eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido viver em comunhão plena, em paz com o Senhor e com o próximo. Segui, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor.
Eu quero ver Deus, irmão. Ó, pastor, o senhor quer ver Deus lá na... Não é Deus lá na Nova Jerusalém, não é Deus lá no milênio, irmão. Lá tudo será mais fácil, lá não tem diabo, lá não tem carne, lá não tem glândulas, lá não tem malignidade. Lá é fácil. Quero ver Deus aqui agora. É agora que eu careço dele, é agora que você carece de vê-lo. Quero vê-lo em minha alma, em meu ser, em minha natureza, em minha essência, para vencer essas feridas que o mundo, que a natureza nos impõe. Perdoe. Perdoar? Irmãos. Perdoe. Aqui. Perdoe. Estou dizendo isso agora com base num testemunho, tá? Perdoe quem lhe fez nunca se sentir amado. Perdoe essa pessoa. Não estou falando de quem bateu no teu rosto, não estou falando de quem lhe deu um tombo, estou falando de quem nunca lhe fez se sentir amado. Como uma velha e antiga mulher dizia, eu disse, estou afirmando isso agora com base em um testemunho. Como uma velha mulher dizia, eu cresci pensando que meu pai, minha mãe, ninguém me amava. Uma certa pessoa disse, tal criança é tão linda, tão educadinha. Eu disse, ela não é educadinha, ela é retraída. É totalmente diferente. Você ser educadinho, bem criadinho, e ser retraído, porque não pode expressar. Ser retraído. Porque todas as vezes que você falar, cala a boca. Por que todas as vezes que eu vou falar, tenho que me calar? Isso começa a produzir o quê? Um sentimento de rejeição. E às vezes a pessoa se sente não amada, se sente rejeitada. E aquela mulher aqui que ela teve que fazer, ó, joelho em oração. Porque aquilo desenvolveu um complexo, aquilo travou a vida daquela pessoa, que não se liberou para ser feliz, travou a vida daquela pessoa, que não lhe permitiu confiar, travou a vida, no sentido emocional, no sentido família, materno, conjugal, totalmente travada. Ela falou, tenho que mudar isso. Sabe como que mudou o quadro? Ajoelhando e orando. Quando orardes, o que é que disse Jesus? Perdoe os homens as suas ofensas. E enquanto não se pôs a orar, não superou aquele sentimento que tinha de mágoa, por nunca ter se sentido amado dentro da sua própria casa. Então, sabe qual que é a opção que temos? Perdoe. Pastor, mas tem isso entre crente? Eu estou pregando para crentes. Perdoe quem lhe maltratou. Perdoe-lhe quem lhe insultou. Mas foi o meu pai, foi o meu padrasto, meu tio, meu avô, meu irmão. Irmão, não viva escravo desse ciclo, esse ciclo cruel. Não se sujeite a isso. Não se sujeite. Essas experiências amargas, essas experiências dolorosas, irmãos, irão continuar muitas vezes a nos machucar, se nós não lamentarmos essa dor, essa amargura diante de Deus em oração. Faça destes amargores um motivo de oração. É assim que vem a libertação. Nós poderíamos dar alguns exemplos aqui ilustrativos, mas talvez
expõe, né? Mas faça disso um alvo de oração. Oração bem definida, oração muito bem especificada. O que a Bíblia diz em 1 Samuel ou 2 Samuel, capítulo 1? Que Ana se sentia o que, irmãos? Alguém se lembra? Amargurada de espírito, de alma, de coração. Por que ela se sentia magoada, amargurada, descontente, desgostosa? Ana tinha uma mágoa terrível. Por conta de quem? Penina. A Bíblia diz, essa tinha muitos filhos e constantemente a provocava, dizendo, eu tenho tantos filhos, e Ana não tem nenhum. E naquele tempo isso era um opróbrio, não ter filhos. Sabe o que Ana fez? Resolveu subir para o templo. Sabe o que Ana fez? Resolveu dobrar os joelhos no altar. Resolveu orar. E num dos dias em que ela estava orando sua amargura, seu desespero, seu desgosto, sua mágoa, a Bíblia diz competidora, quando ela estava chorando e derramando lágrimas pelas feridas que a sua competidora, sua rival lhe impunha, Deus desceu e a agraciou com uma bênção tripla. Não é nem porção dobrada, é 3 vezes mais. Deus deu a ela não só um filho, mas deu a ela um filho que foi rei, que foi profeta e que foi sacerdote em Israel. É isso que Deus faz com quem lança aos pés dele suas dores e feridas. Ele não te dá só uma bênção dobrada, o que já é maravilhoso, mas Ele te derrama essa bênção tripla na sua vida. Te dá esse ministério tríplice. De novo nascimento, de justificação, de santificação, de batismo do Espírito Santo, te dá essa bênção tripla, vamos dizer assim, 3 vezes mais. Manifesta, não em teoria, mas manifesta em você. Primeira puxada, a cura divina. Segunda puxada, vivendo as profecias e o discernimento espiritual. Terceira puxada, o poder da palavra criativa manifestada na tua vida. Mas é preciso tratar. Por isso que o diabo tenta desvirtuar o foco do eleito, faz ele olhar para um extremo, quando ele precisaria olhar para outro extremo, faz ele pensar que é uma coisa, quando na verdade é outra coisa. Não deixe o diabo desviar o teu olhar do lugar aonde ele tem que estar fito. Quando Pedro desviou o olhar, afundou. Por isso, não viva escravo. Não faça isso, senão você vai escolher se machucar a vida toda. Em momento algum eu disse, se perder, eu disse, se machucar o tempo todo, machucado. E é muito difícil tratar com pessoas que não querem ser curadas. E vou te dizer uma coisa, requer muita graça e paciência para tratar a gente que quer viver como um limão a vida toda, azedo a vida toda. Ah, pelo amor de Deus, escolhe ser azedo, escolhe ser amargo, escolhe ser infeliz, escolhe se autodestruir, escolhe se enfermar, escolhe se deprimir, escolhe se atrofiar. Você pode se tornar tudo isso, irmão, porque o corpo humano está sujeito ao pecado, mas não por minha escolha e minha decisão. Não, por minha escolha e minha decisão, não. Eu escolho Deus. Por amor a ti mesmo e aos que te amam, irmãos, e quer te ver bem, como disse João ao presbítero Gaio, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma, tenha saúde. Por amor a ti mesmo e aos que te amam e querem te ver bem, perdoe.
Não tem como perseguir e ir atrás do poder criativo e da palavra falada e do trovão e da puxada sem esse princípio fundamental. Casa não se começa pelo telhado, é pela base, e essa é uma base sólida, que suporta. Deus é a nossa única esperança para restaurar sentimentos arruinados. Irmão, nosso Deus sabe restaurar o que está arruinado. Ele disse: restituir-vos-ei. Ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restituir-vos-ei os anos que foram destruídos, arruinados pelo gafanhoto, pela lagarta, pela oruga e pelo pulgão. Restituir-vos-ei. E os mostos se encherão, e os vales se encherão de mosto, e o campo se encherá de trigo, e o meu povo não será para sempre envergonhado. Deus é perito em restituir coisas arruinadas, sentimentos arruinados. Por isso que quando as coisas, quando a vida, quando os sentimentos, quando as emoções, quando a vida espiritual parecerem saírem do lugar, escolha colocar-se debaixo do controle de Deus. Senhor, não adianta, eu não consigo colocar, mas eu me sujeito à tua vontade, Senhor. Eu entrego a ti agora as minhas debilidades, as minhas dores, as minhas frustrações. Eu coloco tudo em oração diante de ti. Você vai ver se Deus não reverte, irmão. Deus reverte. Alguém se lembra do que diz a Bíblia? Quando Deus reverteu o coração, o cativeiro de Jó, o que é que Jó estava fazendo? Alguém se lembra ainda? Não? O que é que Jó estava fazendo quando Deus reverteu? Orando pelos seus acusadores. Quem eram os acusadores de Jó? Quem lhe causavam mágoas, feridas, dores, traumas, quem estava trazendo-lhe confusão mental. E quando Jó resolveu se colocar em oração para cumprir uma escritura que nem havia sido impressa ainda, enquanto ele orava e liberava perdão pelos que lhe fizeram não se sentir amado, por aqueles que lhe fizeram se sentir abandonado, quando ele orava por aqueles que lhe impuseram solidão, aflição, mais peso ao seu fardo, quando ele orava, o céu se moveu, o cativeiro virou, e Deus foi restituindo, e ele diz: eu não vou dar o que ele perdeu, mas eu vou dar 2 vezes mais, porque esse homem é um homem de um quilate especial, é um homem de uma qualidade de espírito diferenciada na terra. Enquanto ele orava, Deus foi lhe restituindo, mas não sei quantos anos demorou. A ficha dele demorou a cair. E ele demorou um tempinho para descobrir o segredo. Mas quando ele descobriu o segredo, a coisa virou rápido. Quando você descobrir esse segredo, quando isso descer na alma, quando o Espírito Santo inspirar e vivificar essa palavra na sua alma, a coisa vai virar rápida. Porque não vai ser você, vai ser a mão de Deus, irmão, fazendo. Deus, Ele é um Deus de redenção, de restauração. E se nós nos colocarmos diante dEle, irmão, Ele nos ajuda a fechar as brechas que há entre nós e aqueles a quem nós ferimos ou nos feriram. Ele nos ajuda a fechar essas brechas.
porque Ele é um Deus de redenção, um Deus de restauração. E lembrando que restauração, às vezes, ela pode até acontecer num processo acelerado, mas ela não acontece a passes de mágica. Ela vai acontecendo. E Jó foi orando e as coisas foram acontecendo. Talvez num dia Deus devolveu a casa ou os bens referente à casa, à morada, à fazenda. Num dia Deus restituiu aquilo em dobro. Na outra semana Deus restituiu as ovelhas em dobro. Na outra semana os camelos em dobro. Na outra semana, entende? Gradativamente Deus foi restaurando aquelas coisas para ele ali. E as coisas foram acontecendo. Tem muita coisa grande, nós lemos aqui nessa noite, para acontecer na vida dos eleitos, promessas. Deus pode começar a ir liberando essas porções para a sua igreja. Liberando essas porções, que a redenção, que a restauração nos derrama quando nós nos posicionamos em nosso lugar. Por isso, o importante é aceitar. Quando você aceita, você já está trilhando o caminho da libertação, o caminho da cura, o caminho da reconstrução. E comece por aí. Se você perdoar, com certeza você já vai ter começado muito bem. Mas travou ali, com certeza você vai viver uma vida muito difícil. Quando eu digo muito difícil, eu digo, você não vai conseguir receber ou desfrutar do que Deus tem e deseja que você desfrute. Tem coisa que Deus tem e que Deus deseja para você, mas você não toma posse, tomando algumas atitudes e posicionamentos na sua vida, e aí intensifica as dores, sabe? As dores vão longe. Lembra da mulher que chegou lá e disse para o irmão Brana: irmão Brana, ora para mim, minha cabeça, eu tenho uma enxaqueca 20 anos, irmão Brana. Aí o irmão Brana disse assim: quanto tempo? 20 anos que eu sofro com essa dor, nada me cura. O profeta falou para ela assim: você foi num neurologista, ele te examinou, não encontrou nada na tua cabeça, você toma analgésicos, remédios e não resolve. E sabe por que a tua dor se estende por tanto tempo? Você tem uma pendência não resolvida. Se você não resolver, você não vai para o inferno, mas você vai ter que conviver com essa dor intensa. Como assim? Assim, isso tem muito a ver com o seu marido na guerra e aquela linha de trem, naquele carro vermelho. Aí ela, desmaiou. Porque aí a mente dela, né, de recordações, voltou lá atrás. Aí você escolhe se livrar dessa dor ou conviver com ela. Ela falou: meu marido vai me matar. Ele disse: mas você já está morta em sofrimentos, em emoções, em dores, em peso de consciência, em qualidade de vida, em dificuldade para crer em Deus, para desfrutar a presença dEle. Você já está toda arruinada. E outra coisa, chama seu marido, porque ele também está todo em problema. E ele também lhe deve as mesmas coisas que você deve para ele. Assim ela foi curada, quando superou aquela mágoa, aquela dor, aquela ferida. Lembra da menininha que os pais levaram para o irmão Brana curar, e ela dava convulsões, desmaios, vomitava, e nada resolveu. O irmão Brana orou e ela não foi curada. Irmão Brana, me veja uma visão, cure a minha filha. Ele disse: não tem como, eu não posso fabricar uma visão. Não consigo.
Passou um tempo, Deus mostrou para o irmão Brana, falou: ah, irmã, resolvido o problema. Eu não preciso nem de orar por ela. Vá e você e o teu esposo se acertem. Vocês têm se ofendido demais, se machucado demais, vocês se ressentiram ao longo da vida muito um com o outro, e isso levou vocês a agirem de maneira imprudente um com o outro, e depois que vocês fizeram isso, olha aí, acerte isso, que a sua menina ficará bem. Quando eles acertaram essas questões, irmãos, logo a menina foi curada e não se falou mais em epilepsia, em desmaios e em convulsões. Sabe que tem coisas, tem feridas, que nós precisamos sermos curados dela, porque senão nós vamos viver presos a vida toda. Nos Estados Unidos, há uns 20 e poucos anos atrás, desencadeou um demônio que ele agia mais ou menos do mesmo jeito. Pessoas diferentes, situações diferentes. E em uma das vítimas, uma certa vez, são muitos casos semelhantes, parecidos, em uma das vítimas, a mãe a vida inteira oprimiu a filha. E mantinha ela sempre de castigo, debaixo de um armário, debaixo da escada. A menininha ficava sempre presa ali. E não entendia por quê. Só quando o pai chegava de noite que a menina saía do castigo. Ela falou: não vi a hora do papai chegar, porque quando ele chegasse eu sabia que era a minha libertação, era a minha liberdade. Eu sairia de dentro do armário. Essa menina disse: demorei, fui descobrir só na minha adolescência que mamãe era mentalmente doente, por isso ela fazia aquilo. Ela teve uma infância muito pior do que a minha, e agora, como ela era uma vítima, ela fez de mim também uma vítima. Como lhe impuseram mágoas, dores, traumas, ela também não tinha outra coisa para dar, a não ser aquilo que ela havia recebido, porque ninguém pode dar o que não tem. E ela disse: como eu cresci magoada com a mamãe. Eu saí do armário, mas continuei presa no armário a vida inteira. Armário das emoções, dos medos, dos relacionamentos, da infelicidade. Ela disse: enquanto não me pus a orar e perdoar a minha mãe, eu não saí do armário do medo, da infelicidade, das emoções. Eu não consegui ser uma pessoa normal. Ela disse: mas o dia que eu perdoei a minha mãe, eu vi ela perfeita. Eu vi que Deus não havia criado ela para ser aquela mulher, Deus havia criado ela para ser dócil, amável, mas alguém lhe prendeu dentro daquele ciclo cruel de sofrimentos, e ela não conseguiu sair. E eu fiquei presa dentro desse ciclo cruel de sofrimento, até que eu resolvi sair, pedindo socorro e ajuda em Deus. Irmão, tem coisa que é a gente que tem que resolver. Para de terceirizar problema. É Deus, é Deus. Claro que tudo é Deus. É o pastor, é o marido. E você? Você não vai resolver nada. Tem coisa que somos nós, que temos que resolver. Sair para fora, quebrar o ciclo, interromper aquele ciclo escravizante de sofrimento em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoe, ame, trate suas mágoas, ressentimentos com Deus em oração. E eu te garanto pela palavra que você vai ver as coisas começando a virar e a acontecer. Mas se trate em oração com Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Querido Deus e Pai, eu estou falando de um poder criativo do Senhor, sobrenatural, que Ele não virá de qualquer maneira. Ajuda, Pai, cada um se tratar. Nós reconhecemos que Tu és o médico dos médicos, reconhecemos que Tu estás aqui, Pai. Tuas mãos estão estendidas para nós. Ajuda, Senhor.
Quando nós reconhecemos, o Senhor pode estender as suas mãos, pode socorrer, pode nos ajudar, Pai. Tu és um Pai tão bom. Tu és um Pai que não estende a tua ira por muito tempo e que não nos trata segundo os nossos pecados, Pai, que não nos retribui segundo as nossas iniquidades. É tão bom saber que há um Deus tão grande e que compreende as nossas misérias humanas, Pai. Estas são as misérias humanas, mas o Senhor as compreende e desceu ao nosso mundo para nos libertar, para nos curar, para nos abençoar, Pai. Cura corações com a tua palavra. Cura vidas com a tua palavra, Pai. Cicatriza feridas, liberta almas presas, Pai. Ajuda essa mulher, libera perdão. Esse homem, libera, Pai, uma unção da tua parte, Senhor, enquanto estamos em oração. Sem isso nada feito, Pai. Toda a ciência não terá proveito, toda fortuna não terá proveito, toda intelectualidade, nada terá proveito, todos os mistérios serão vãos, soarão como um metal e um sino, Pai. Mas se tu, ó gentil Salvador, não passares de nós desapercebido e nos tocar, e nos renovar, e nos quebrantar, para nos humilharmos debaixo da tua potente mão, Senhor, as coisas virarão, começarão a acontecer. Dá-nos um coração perdoador, como o coração do Senhor, que morreu dizendo: Pai, perdoa-os. Dá essa unção a nós, porque se nós, Pai, como diz a tua palavra, perdoarmos os nossos ofensores, haverá uma superunção. Perdoar aqueles que nos impuseram mágoas, decepções e desgostos, haverá, Pai, mais espaço para esse poder ilimitado, que os céus não podem contê-lo, mas a tua igreja o receberá, Pai. Falaremos e a coisa acontecerá. O Senhor respaldará a nossa palavra, Senhor, como se cumpriu na vida do teu profeta. Ele disse: eu os perdoo, e a superunção desceu, e os doentes foram curados, os oprimidos libertados. Quando o Senhor disse: eu os perdoo, aquele foi o maior poder manifestado entre os homens, o poder de se controlar, de se humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Pai, como o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pai, cura-nos com a tua humildade, cura-nos com a tua mansidão, ensina-nos o teu perdão, Pai. Manifesta em nós o teu amor ágape, Pai. Dá-nos essa graça, e nós não teremos nenhum ressentimento contra ninguém. Poderemos sim dizer: está tudo pago, está tudo resolvido, você não me deve nada, vá em paz. Pai, dá esse espírito para essa igreja, dá esse espírito para essa noiva. E então dir-lhe-ás a esta montanha: ergue-te e lança-te no mar, e isso sucederá. Esse poder da palavra se manifestará sob essas condições, e o Pai honrará aquilo que nós falarmos. Em nome de Jesus Cristo, abençoa com esta palavra o coração da tua igreja, Pai. Ajuda, dá graça para cada um viver isto que nós ouvimos nessa noite. E então,
este algo glorioso virá à noiva. Este algo que está para suceder se manifestará. Esse poder da terceira puxada será derramado. O poder criativo se explodirá nessa noiva. Concede isso aos nossos corações. E também agora nós oramos, Pai, pelo motorista que tomará a estrada, com esses donativos que de bom grado o seu povo trouxe, Pai. Abençoe este homem que estará conduzindo esse veículo. Venha ser o guia dele, Pai. Livra-o de todos os males. Poupa-o de qualquer falha mecânica ou humana. Que o teu sangue o proteja, Pai. Que os anjos do Senhor o levem debaixo da tua graça, Senhor. Para que esses recursos cheguem nas mãos das famílias que darão a ti graças pelo pão, pelo alimento, Senhor. E eu me humilho diante de ti e te peço, Pai, muito obrigado por ter nos permitido cumprir a tua palavra, que diz que a igreja partia o seu pão com singeleza e alegria de coração, Pai. Obrigado pela oportunidade que nos destes de partir o pão com os nossos irmãos, de dividir as nossas roupas com os nossos irmãos, Pai. Isto é bênção para a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor o leve em paz e que estes alimentos, estes donativos, cheguem nas mãos daqueles que mais precisam, Pai. Abençoe essa viagem e que esta missão se cumpra com sucesso para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai, que tem dado saúde ao seu povo e abençoado seus lares, suas finanças, suas famílias, Pai. Muito obrigado. Recebe nossa gratidão e oração com ações de graças, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Diga assim: Deus me abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Vá abençoado.